nos próximos 10 anos ou menos, tudo o que está a acontecer em certos países europeus, nessa questão toda religiosa, vai acontecer aqui em Angola. E isso já está a se formar e claramente eu já falei isso. Vamos bater mais na tecla, né? Já que estamos a ver que o nosso país é de maioria cristã e a gente acaba olhando a isenção de uma outra religião aqui de um jeito muito forte. O crescimento vertiginoso de outras religiões aqui no nosso país acaba deixando as pessoas por fora sobre o debate dessa questão toda, né? Porque alguns são obrigados a entrar nessa religião, crianças nascem dentro dessa religião e ninguém quer conversar sobre isso. É muito importante sabermos, né, que os estrangeiros detêm a economia angolana. E quando estamos a falar sobre o mercado informal ou mercado formal de capital pequeno, estamos a falar assim, mesmo ali o estrangeiro está lá. E quando estamos a falar sobre religiões, a gente sempre vai bater de frente sobre o cristianismo e o islamismo. É a religião que mais cresce. Então, isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre essa questão toda. A Europa já está sendo dominada de um jeito muito grande. Moçambique já foi dominado, para quem não sabe. E a inclusão de outra religião, não sei se em Moçambique foi posta de um jeito assim racional, mas, querendo ou não, existe lá coabitação entre o cristianismo e o islamismo. Mas registra-se conflitos rebeldes. Então, isso é uma preocupação que Angola poderia ter, né? Já que, se a gente for ver, países que nas suas constituições dizem que são laicos, são países que basicamente são de maioria cristã. Todos os países de maioria cristã acabam dizendo que somos laicos, acreditamos assim que todas as outras religiões são livres. Há uma separação entre poder político e poder religioso. As igrejas façam essas coisas desde que não firam a Constituição da República e as leis, não firam o cidadão e blá blá blá. Existe um monte de nuance que acaba permitindo outras religiões. Isso é legal, isso é bom. Mas se a gente acaba a falar assim que vamos permitir outra religião, também devemos conversar sobre isso. Eu acho, né, que uma característica que essas duas religiões têm é a falta de diálogo. Um é permissível e o outro não é permissível. Mas os dois não estão abertos à conversa sobre a existência do outro. Isso é muito importante falarmos porque está acontecendo essa porra na Tuga. Está acontecendo na Tuga. Eu sou um dali, não sei meu pai que a partir do canal 41. Eu estive ausente. Os últimos vídeos que saíram foi um vídeo meia boca. Eu estava cheio de ferida na boca, dificilmente conseguia falar essa porra toda. Então. Pessoal, nessa minha ausência, o presidente da República de Angola acabou fazendo um discurso sobre o Estado da Nação, onde basicamente falou algumas coisas lá no princípiozinho, que vai virar um vídeo aqui no canal. É um assunto que a gente já tem batido muito na tecla, sobre o desenvolvimento angolano, sobre a materialização de tudo que ele falou lá e blá blá blá. Mano, existe muita coisa a gente a discutir, mas vamos nos antenar sobre a comparação de governo. Comparação de governo. Bom, pessoal, eu vi um vídeo onde basicamente teve lá um indivíduo, uma moça a pregar o evangelho de Jesus Cristo num dos países europeus. Chegou do nada um moço, lhe deu um catucão, ela caiu e o moço lhe disse: fica quieta. O vídeo repercutiu na internet, mas do nada já ninguém mais falava dele. E isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que aqueles que pregam o cristianismo sempre são os mais humilhados. Ponto. Nundalino, já viste isso mais aonde? Vamos lá. O judaísmo. Você não vai conseguir pegar um cristão numa comunidade judaica, não vais. Pegar um cristão numa comunidade judaica e exercer a sua fé lá. Esquece isso. Não vais conseguir pegar um cristão e exercer a sua fé, por exemplo, nesses países que não existe separação do poder religioso e poder político. Não vais, entendeu? Por isso que eu estava a falar que boa parte dos países que são laicos, dos estados que são laicos, são estados que é formada de maioria cristã. E isso pode ser sim, pode sim trazer um conflito social se não sentarem e conversarem. Vai trazer conflito social. Bom, pessoal, aqui em Angola existe um resgate à economia que já está sendo feito desde muito tempo, mas eu acredito que é só melhor esquecer isso aí. Não vai acontecer, esse resgate econômico não vai acontecer. Por quê? No passado, a economia angolana foi exclusivamente detida por pessoas que eram ligadas ao governo. E hoje, essa separação já existe. Boa parte são empresários independentes, outros são empreendedores, mas com capital estrangeiro. Capital estrangeiro esse, quando eu falo de religião, estamos a apontar os libaneses.
né? Para generalizar, estamos a falar libanês, mas nem todos Mamadou são Mamadou ou são libaneses, né? A gente só generaliza, né? Toda a gente que é muçulmana, a gente acaba já falando que é Mamadou ou é libanês, mas não é bem assim. São de diversas nacionalidades. Estão aqui, tem eritreios, tem guineses, né? Lá da Guiné-Conakry, estão todos aqui. Então você acaba vendo que parece que todos eles vão buscar dinheiro numa única pessoa e eles acabam investindo, não vendem bebida. E tudo bem, o negócio dele rende. Um angolano médio, se abrir uma cantina, vai falir se não vender bebida em menos de um mês. Vai. Tenta, você é um angolano, abrir uma loja de alimento e fala, não vou vender bebida. Vais falir. Como isso eu não sei. Isso não vira assunto para hoje, não, rapaz. Mas vais falir. Então eles acabam detendo a economia e no passado eles acabavam sempre se instalando nos lugares que são mais, assim, desenvolvidos, segundo a nossa ótica, né? Ficavam em lugares desenvolvidos aqui no litoral. Só que parece que eles deram conta que no litoral o espaço já está trancado. Agora começaram a penetrar no interior do país. E claramente você consegue ir lá já numa das vilas do interior, você consegue encontrar uma loja de Mamadou, uma daqui, outra daqui. E é muito interessante porque esses nossos irmãos acabam vindo aqui no país sem as suas esposas. E eles acabam casando aqui, levam as suas esposas dentro da sua religião, né? Acolhem a família inteira de vez em quando, se puder, né? Se quiser também, estado laico e tudo mais. Procriam e essas crianças depois não, nem todas elas acabam entrando para as instituições angolanas, não, eles vão lá para fora, muitos deles acabam levando os filhos lá para fora, nem todos, mas muitos deles acabam levando os filhos lá para fora e mais tarde eles vão voltar. Os mesmos direitos que qualquer angolano lhe é concedido são os mesmos direitos que eles terão e claramente eles virão dotados de conhecimento, de doutrinas e que do jeito que o povo islâmico dentro da Angola não tem direito, por enquanto, de gritar, lutar pelos seus direitos, porque o catolicismo, basicamente, na Igreja Católica, é que está na frente de tudo. Falar com o presidente, lutar pela sociedade, lutar pelos órfãos. Amanhã já não serão mais só o cristão. O islamismo também estará lá. Os deputados já será também minoritariamente. O que é que está acontecendo em Portugal, por exemplo? Na última semana a gente viu, né, aquela toda lei que até o Chegas e os partidos de esquerda acabaram concordando sobre a proibição de burca em lugares públicos. Acabou levantando uma questão muito importante. Porra, concordaram com o Chega como? Como é que eles foram lá e concordaram com o Chega? Essa é a questão. Então, se a gente olhar mais a fundo, a gente consegue ver que parece que Portugal identificou alguma coisa, o governo português identificou alguma coisa que está acontecendo dentro do seu território e eles querem barrar o crescimento deste povo, desta cultura, ou pelo menos que querem inibir, né, essa cultura. E isso acaba olhando para dentro e falar assim, os portugueses são experientes. Essa questão toda de colonização, ocupação, aculturação, eles dominam, secularmente eles dominam. Então eles acabaram de identificar alguma coisa. Aqui em Angola, por exemplo, o que acontece? Existe muita corrupção. Por que eu disse que a economia angolana está refém? Eu já fiz aqui vídeo de um estrangeiro que acabou se envolvendo com uma mulher. Mas a moça foi morta, entendeu? Parece que ela caiu lá do primeiro andar e parou. Todas as evidências mostravam que o estrangeiro daquela localidade, que já tem esse visto, é que estava lá com ele, é que teve lá e matou. A perícia foi lá, investigou o caso e notou que aquilo não era suicídio. Mas o senhor, depois de algumas semanas, ele saiu. Por quê? Primeiro, influência econômica, entendeu? E influência institucional, disfarçada de corrupção. Então a gente consegue olhar e falar assim, mais tarde, 5 anos, já vamos discutir sobre isso. Menos de 15 anos, vamos levar essa questão toda no parlamento. E vai ser uma discussão não muito agradável, porque aquilo que eu vos falei no princípio, não existe comunicação. Porque o cristão, por mais que é permissível, às vezes, o cristão não permite ouvir sobre outra religião. O Islã já não se fala, esquece isso. O islamismo não entrelaçam-se. Então eu acredito, né, que isso seria um problema que nós deveremos discutir enquanto é cedo, falar sobre essa questão toda, porque
as nossas leis são passíveis de mudanças e, querendo ou não, devemos ter uma mente aberta e evoluir no quesito a liberdade alheia, separar a religião e o Estado. Mas, bom, pessoal, resumidamente, vocês devem saber que a Igreja Católica tem um poder muito grande na sociedade angolana. A Igreja Católica ainda majoritariamente, esmagadoramente, é que reina aqui em Angola. Quando a sociedade tem um problema, é mesmo lá nos bispos que a gente vai correr. São eles que metem juízo na cabeça dos legisladores, do presidente, né? E muitas das vezes eles já se contrapuseram contra o Estado para proteger a sociedade. Entendeu? Por isso que isso deveria se conversar antes que seja tarde demais. Inscreva no canal, nos vemos na próxima. Tchau.